Paz no Senhor a todos. Já é a terceira vez que eu tento gravar e não consigo. É sobre um sonho que eu tive. Gostaria que alguém que tivesse um bom discernimento e me desse um significado para esse sonho, porque eu sei que tem. Eu tenho mais ou menos, mas eu queria outras opiniões para saber o que seria. Eu sonhei que eu ia para uma casa. Nessa casa eu morava nela, mas era como se fosse de aluguel e tinha uma moradora nela. E eu saía da casa, ia para algum lugar. Aí eu olhava pro lado da casa, tinha uma lagoa bonita, uma lagoa, e a casa, o número era 9. Eu guardei bem esse número. E eu saía. Aí, em meio a esse sonho, eu acordei. Aí fiquei pensando, procurando essa casa. Aí dormi novamente. Quando eu dormi novamente, o sonho continuou. No sonho eu já me encontrava com meu esposo. E aí eu ia mostrar a ele a casa do que eu tinha sonhado. Eu levava ele até a casa. Aí eu chegava na casa e tinha um senhor e a senhora que estava na casa me atendia. Eu ia pagar uma parte do aluguel e o senhor perguntava se eu morava ali. Eu disse que não, eu estava ali só passando um tempo. E a gente saía. E quando eu olhava para casa, eu via que a lagoa estava seca. E antes disso, eu dizia assim pro meu esposo, antes da gente entrar e ir até a casa, eu dizia assim, eu não vou nem olhar, eu quero ver se eu lembro o número da casa. Aí eu dizia assim, é 9? Ele dizia assim, é 9. Aí depois disso, eu vi uma senhora e ela dizia que morava na rua 5, ou tinha ido na rua 5. Aí dali nós íamos. Uma casa que a gente ia para lá morar nessa casa. Quando a gente chegava no portão, o meu esposo ia por cima da escada. Eu via as pernas, eu não via mais meu esposo, na verdade. Eu ia por baixo da escada, aquelas escadas de ferro que vai até em cima, parecia com aquelas escadas dos Estados Unidos, só que o local não era lá, não identifiquei o local. Eu ia por baixo e a escada era de ferro, toda de ferro. Eu ia por baixo assim, empendurada, e por baixo. E os ferros eram tudo sujo, sujeira, que eu sentia o pegueiro pegando na mão e eu subindo. E essa pessoa subindo, andando, eu via só as pernas da pessoa, as pernas morenas. Subindo junto comigo nessa escada, eu por baixo da escada. E não era baixo não, era alto, era como se fosse um prédio alto. Quando eu chegava lá em cima, no último degrau, eu via uma casca de banana, que era já para dar no hall para entrar no tipo apartamento. Quando de repente eu me via, como se fosse só os meus olhos, não existia. Eu surgia lá no canto da parede, como se fosse uma sala, do outro lado, e a pessoa entrava no hall, né, de entrada, entrava na porta. Quando entrava na porta do apartamento, eu estava lá no sol, como se fosse só a minha cabeça, assim, os meus olhos, vendo ele, né, como se eu tivesse surgido do chão do apartamento, atravessado, sei lá. Aí eu vi o homem em pé, que tinha entrado nesse apartamento, nesse local. E quando eu olhava, era o atual presidente, que é o Bolsonaro, né? E quando eu olhava, ele não tava vestido tipo um general, tinha uma faixa, não dava para ver bem direito não, mas eu via bem o rosto dele, bem visível, ele tava com um sorriso, mas um sorriso como se tivesse cansado, como tivesse passado por uma batalha.
E quando eu olhava atrás dele, eu via duas sombras, dois rolos de sombra quase na altura dele, uma sombra cinza. E essas duas sombras representavam duas pessoas. Aí eu queria que alguém me dissesse o que significa isso. E isso foi antes do segundo turno, né? E eu queria que alguém que pudesse me dar um discernimento desse sonho, porque eu já tenho mais ou menos uma ideia, mas eu não tenho tanta certeza, porque eu não sou muito de discernir os sonhos, não sei por que eu sonhei isso, mas eu tenho certeza que não é um sonho normal. É diferente, porque eu acordei e o sonho continuou. Obrigado, quem puder me dizer alguma coisa sobre esse sonho. Amém. Boa noite, um bom dia ou boa tarde para alguém que envie esse sonho, por favor. Me dê uma explicação, um discernimento desse sonho a mim. Amém.